Yeah! Bem, estamos muito felizes hoje, passados 3 meses, mais de 3 meses, voltámos a ter uma atividade com a comunidade Seus Life. Estamos super felizes de estarmos hoje na Prodeco, em Uvões, em Antanhede, onde viemos realizar um workshop sobre comunicação, o sharing is caring. Estamos super felizes, fomos super bem recebidos. Olha, eu achei deste workshop extremamente produtivo e extremamente interessante, porque, sobretudo, porque vocês vieram aqui partilhar connosco ensinamentos que nos vão ser muito úteis, não só no nosso dia-a-dia, mas sobretudo também no contacto com os nossos idosos, no aspecto da comunicação, que eu acho que foi um dos temas mais que vocês melhor sublinharam. Tive o privilégio de estar neste workshop da Interage, que achei excelente, porque ajudou a criar ferramentas de comunicação para o nosso trabalho, para o trabalho com os idosos e a nível de divulgação dos nossos idosos na comunidade. Adorei o workshop e acho que todas as instituições deviam fazê-lo, porque é muito produtivo para todos nós, quer para os funcionários, para quem está a começar agora a profissão como eu. E acho que é muito bom, obrigada. Eu gostei muito deste workshop, deu para perceber algumas ferramentas úteis para comunicar as nossas atividades e o que se faz nas IPSS. Também contribui para desmistificar um pouco a ideia do que é o envelhecimento. E isso para nós é muito importante e nós, enquanto instituição, obviamente que queremos estar sempre na vanguarda, e a prova foi adquirirmos e participamos neste programa da Seus Life, e de maneira que estamos sempre receptivos, e vocês são sempre muito bem-vindos, sempre que quiserem cá vir. E foi espetacular, adorámos o Prodeco, e agora fica aqui o verdadeiro desejo de regressar quando tudo isto estiver normal e podermos nos abraçar e podermos trocar beijos e estarmos realmente com as pessoas, que é isso que realmente nos faz sentir bem. Mas hoje foi muito especial para podermos partilhar a forma como podemos comunicar e levar ainda as nossas missões, e neste caso a missão da Prodeco, que é uma missão mesmo muito bonita, cheia de pessoas fantásticas que devem realmente mostrar o quanto transformam a vida destas pessoas que aqui vivem. E nós queremos muito estar com todos vocês. Mandem mensagem, e-mail, sinais de fumo, aviões, está muito na moda agora. Nós queremos muito conhecermos a todos. Tchau! Adorei, quero casar com vocês, pronto. Ai meu Deus, ai meu Deus. Como é que é? Como é que é? Um beijinho Sofina, para a Tânia, bem? que quer casar connosco. Nós aceitamos, É. Tânia. Vamos a isso. Olha, foi muito bom estarmos na Prodeco na semana passada. Já tínhamos muitas saudades de estar com pessoas e pessoas da comunidade Seus Life. Este workshop é um workshop que nós temos de fazer no país inteiro. Já temos 10 sessões marcadas, desde o Algarve até ao Norte. É muito bom. Mas hoje temos um tema muito especial, não é, Sofia? Sim. Um beijinho à Prodeco, nós adorámos a forma como nos receberam, e nós hoje temos um programa especial com pessoas muito especiais, que são pessoas da comunidade Seus Life. E eles são as pessoas que todos os dias dão o seu melhor pela saúde mental dos seus utentes e colaboradores com quem trabalham, e fazem um trabalho muito importante, e que essa importância tem sido cada vez mais sublinhada e está cada vez mais em evidência com isto da pandemia. Por isso eu acho que deixemos de blá nosso e vamos chamar os nossos super convidados, a Rita, o Bruno e a Rita, Susana. o Bruno e a Susana! Muito bem-vindos! E antes de mais também agradecer ao Canal Central, que está sempre connosco. Um grande beijinho para eles são fantásticos. E então, como é que vocês estão? Bem disposto. É? Sim, eu também. Sim, está tudo bem. Obrigado. Primeiro, nós temos aqui uma instituição, nomeadamente da Rita, deixou de comer o bolo de aniversário da sua instituição e faz 5 anos. Muitos parabéns ao Centro Paroquial Padre Ângelo, no Porto.
nós já tivemos o prazer de E os visitar. conhecer, sim. Começamos então pela Rita. Que Rita? Eu acho que ela estava congelada, mas acho que entretanto já descongelou. Rita! Olá, Rita. Ela Ela é bebeu chateada. champanhe, sabes? Ela Ela bebeu está champanhe. ela está chateada. Então, olha, vamos passar para o Bruno, que é de uma instituição, da comunidade Fios Life, mas nós ainda não tivemos o prazer de É o conhecer. centro de Balmar, não é, Bruno? Exatamente, é o Centro Balmar. Sim. Então, apresenta-nos apresenta-te a ti e à tua instituição e outros projetos onde estás inserido. Ok. Então, antes de mais, quero agradecer-vos pelo convite. E também quero saudar as minhas colegas de painel, a doutora Rita e a doutora Susana. O meu nome é Bruno Ferreira, portanto, realizei a minha licenciatura, o meu mestrado no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra. Sou mestre em Psicologia Clínica, especializei-me na área das terapias cognitivo-comportamentais. Atualmente, o meu público-alvo são pessoas adultas e idosas, neste caso em contexto institucional. Neste caso, no Centro Balmar, que dispõe de 3 respostas sociais, que são o centro-dia, o apoio domiciliário e a ERPI. Esta é uma instituição que ainda só está na adolescência, portanto tem apenas alguns anos, visto que só abriu portas em 2007. Para além deste projeto, também sou membro da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, que também ainda é uma associação muito, muito recente, muito, muito jovem. Pronto, e é basicamente isso. E és psicóloga há quanto tempo no Centro de Balmar? Portanto, eu comecei por realizar o meu ano profissional júnior no Centro Balmar. Em março deste ano terminei o estágio. Eles gostaram do meu trabalho e então fiquei a trabalhar com eles. Boa. Muito bom. É um ótimo sinal. Susana. Sim. Como é que é? Enquanto a Susana se apresenta, pedir à Rita, ali já se mexe, já podem ver uma Rita. Ela está viva, ela já é um bom sinal. Rita, só tens que ativar o teu microfone, está bem? Entra aí. Susana, a Susana vem de uma instituição de qual nós até já achamos que somos a família, já lá tivemos muitas vezes, um sítio que nós adoramos estar. Onde se come sempre bem, eles recebem sempre, aliás, todos os dias come bem naquela casa e o ambiente é sempre de festa. Aliás, eles entretanto já devem ter feito 5 bailes na sala, hoje, não foi? Até esta hora, 3 no mínimo. Ok. De música. 5 é aos fins de semana, né? Exatamente. Ou durante a tarde. De manhã é sempre mais calmo. Então, Susana. Então, sou Susana, sou mestre em Psicologia da Justiça. Estou cá na instituição, no Centro Social da Proca de Polvoreira, há 4 anos e meio, mais ou menos. Nós temos cá, estou afeta ao lar, mas também à unidade de cuidados continuados, que também temos cá. E, para além destas 2 valências, também temos centro-dia, apoio domiciliário e depois as da infância, creche, pré-escolar, Futuro CAU e ainda RSI. Portanto, é uma instituição com várias valências. O teu trabalho é também com crianças ou é só com idosos? Pontualmente, sempre que é pedida a colaboração, mas é mais focada nos idosos, tanto aqui no lar como também na unidade. Vamos lá, muito obrigado. Rita, como é que é? Olá, bom dia. Como é que é? Tudo bem? Então, apresenta-te, por favor. Então, o meu nome é Rita, sou licenciada em Psicologia Clínica, mestre em Neuropsicologia. Neste momento, encontro-me a desempenhar funções como psicóloga no Centro Padre Ângelo, que desde já aproveito para parabenizar. Faz hoje 5 anos que nós abrimos as portas e cá continuamos, que é muito bom sinal. O lar tem 3 valências, o Centro Social tem 3 valências, lar, centro de dia, creche, /infantário, e em paralelo desempenho funções também numa clínica, a Neuroimprove Clinic. Trabalho com todas as faixas etárias, mas para ser sincera, o meu público-alvo é por quem nós começamos por ser,
crianças e depois por quem nos tornamos no final da vida, nomeadamente os idosos. Olhem, nós estamos aqui hoje por talvez a psicologia, o papel da psicologia em instituições de apoio a idosos nunca fez tanto sentido como agora. Nós passamos aqui uma situação de pandemia que em muito afetou a população em geral, não é? Nós hoje temos notícias, cada vez mais notícias a dizer que essa pandemia trouxe as doenças mentais no foro mental para a bala, ou seja, elas estão cada vez mais ou seja, há cada vez mais pessoas com este tipo de doenças. Como é que é na vossa instituição, como é que a pandemia afetou a vossa instituição? E começávamos pelo Bruno. Afetou bastante, portanto, existiram grandes alterações, desde logo com o encerramento do centro de dia, onde tínhamos 16 utentes, tiveram que ficar em casa e com as respectivas famílias, ou então ficaram sós. Alguns destes utentes foram transferidos para o Serviço de Apoio Domiciliário, de modo a permitir que estes séniores continuassem a contar com o nosso apoio. Naquele momento, esta não era a solução ideal. No entanto, como foi uma mudança profunda e repentina nas suas rotinas de dia a dia, foi o possível, foi o que nós conseguimos dar-lhes. Eles ficaram bastante afetados por não poderem vir para a instituição. Tivemos até o caso de uma utente que se deslocou até a instituição para saber quando é que o centro de dia iria reabrir. Depois também não puderam participar nas atividades coletivas em que participavam, como a ginástica, as atividades de estimulação cognitiva e outras atividades, o que também os afetou bastante. Tivemos utentes que apresentaram uma diminuição no apetite e referiam até que seria por fazerem todas as refeições sozinhos. As questões de saúde mental também nos preocuparam bastante, porque os quadros psicopatológicos, como a depressão, a demência, tinham as condições ideais para se agravarem. De modo a minimizar os danos causados por esta situação, optamos por contactar os nossos utentes por via telefónica, com mais frequência, e procuramos incentivá-los para que também ligassem para nós. Para além disso, foram realizadas visitas domiciliárias pelas nossas diretoras técnicas, e através destas fizemos chegar aos nossos utentes algumas atividades de treino cognitivo e outras. Em alguns casos, foi necessário sensibilizar e educar os nossos utentes para a importância do cumprimento do uso da máscara, da etiqueta respiratória e do distanciamento social, quando se deslocassem para locais públicos. Depois, isto foi no centro de dia. Depois, na ERPI, também se verificaram grandes alterações, desde logo com a sensibilização dos nossos utentes e respectivos familiares de que as visitas seriam encerradas. Também tivemos que informar e sensibilizar os nossos colaboradores para os riscos que corriam ou não cumprirem o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a lavagem, a desinfecção das mãos e das superfícies. Portanto, e depois existiram um conjunto de normas e regras que tivemos que executar para proteger os nossos utentes e os nossos colaboradores. Se antes já não era fácil desempenhar funções no MERPI, não é? Trabalhar com pessoas idosas, com esta pandemia estas dificuldades aumentaram bastante e foi necessário também apoiar os nossos colaboradores. Desde logo dando-lhes ferramentas para que se pudessem adaptar da melhor forma a esta nova realidade, passando pela identificação de estratégias de coping e foi reforçada também a sua autoeficácia. Em termos coletivos, foram promovidos o espírito de equipa, não é? Uma postura positiva, otimista, lembrando-os acerca das suas capacidades para lidarem com esta situação. Este também foi um período em que houve bastante desinformação, assim, procurou-se promover o acesso à informação fidedigna e atualizada, e para concluir, procurou-se garantir que todos os profissionais teriam acesso a cuidados de saúde psicológica e foi reforçada a necessidade do autocuidado, que é muito importante.
Sim, Bruno, e falaste aí de uma coisa especialmente perigosa, que é isto das fake news, que Sim. na altura do Covid impregnaram todas as nossas redes sociais e é algo bastante preocupante, mas eu acho que passávamos então a palavra à Susana, para ela nos falar então como é que isto da pandemia e do isolamento e do medo de sermos infectados por um vírus potencialmente fatal, como é que isto, e também a incerteza que enfrentamos de como é que vai ser o futuro, como é que vai ser não só a resolução desta pandemia, mas como é que vão ser as nossas relações e até a economia do país, como é que, Susana, tu achas que isso impactou não só os utentes, mas também os colaboradores da tua instituição? Sim. No início de toda esta pandemia, quando se começaram a falar das pessoas, a quantidade de pessoas que estavam infectadas pelo vírus e pela incerteza e depois as consequentes mortes, houve um medo. Era um medo tanto nos utentes como nos colaboradores. Desde o início também foram cessadas logo as visitas dos utentes de lar e também os utentes de centro-dia deixaram de vir para cá para as instalações, porque o espaço era o mesmo. Claro que, também como a colega falou, o centro-dia continuámos a prestar apoio, desde a alimentação, a higiene, entre outros serviços, sempre que fossem necessários. Mas o que é certo é que nós percebemos que há famílias que vão perder rendimentos necessariamente porque tiveram necessariamente que ficar com eles, porque eles sozinhos não podiam ficar, porque não eram autónomos e havia risco de quedas ou de fugas ou outro tipo de situações. Ou então utentes que ficaram mesmo sozinhos e isso acarreta também um grande perigo para eles, porque ao contrário do que se possa pensar, os utentes de centro-dia nos últimos tempos eles são muito dependentes. No fundo, o centro-dia acaba por ser uma resposta, uma alternativa à falta de vagas em lar. E se há a ideia de que os centro-dia são utentes que vão apenas para fazer passeios ou para se entreter durante o dia, não. É mesmo uma resposta, uma alternativa às famílias. E por isso também nos preocupa este tempo todo em que os utentes de centro-dia estão nas suas casas, acompanhados ou não, na maior parte das vezes não estão acompanhados. Claro que nós vamos lá em diferentes alturas do dia tentando prestar algum apoio, algum conforto, mas não é a mesma coisa do que estarem aqui. Até porque eles aqui, para além dos serviços de centro-dia que são exigidos, eles também tinham apoio psicológico em algumas situações, também tinham fisioterapia, serviços de enfermagem, que estes serviços foram cessados devido à atual condição. Os utentes de lar, percebemos duas coisas. Uma, os utentes que eram orientados, perfeitamente conscientes, eles tinham muito medo desta pandemia, da doença, da morte, porque também viam as notícias, também veem as realidades nos outros lares. Felizmente aqui, até o momento, não tivemos nenhum caso positivo, portanto, até agora, felizmente não nos atingiu, mas eles têm receio que isso aconteça e claro que eles ficam satisfeitos quando percebem que nós utilizamos todas as medidas, percebem porque é que as visitas foram cessadas, o facto de nós andarmos de máscara. Nós tínhamos uma coisa muito positiva aqui, em que havia uma relação muito próxima com as crianças da creche e pré-escolar que deixou de existir, ou seja, eles também sentem essa falta dos netos deles, como eles diziam, que havia uma relação muito próxima. Nós somos testemunhas de uma dessas atividades, de realmente as crianças irem até à sala e conviverem e estarem... Era muito frequente. E as crianças chamavam os avózinhos deles aqui da instituição e eles eram os netinhos deles. E claro que isso terminou, não há essa relação. O fato também dos utentes centro-dia virem para cá, eles também se sentiam... conheciam outras pessoas que não estavam cá a morar, portanto eram pessoas diferentes. Familiares também vinham visitá-los, também era uma oportunidade para estarem a falar com outras pessoas, de comunicarem, de interagirem. E isso cessou. Claro que numa fase inicial eles estiverem confinados ao quarto para precaver qualquer tipo de situação e mediante aquilo que nós poderíamos, nós íamos ao quarto tentando confortá-los, fazer algumas atividades mais individualizadas com cada utente, de forma a não haver uma estagnação total de toda a estimulação que eles eram algo até então. Agora, pontualmente, eles vão descendo, aqueles que mais autónomos, aqueles que não têm tantas vulnerabilidades, eles vão descendo para a sala e vai-se retomando as atividades em grupo e nota-se que eles sentem-se mais
integrados, mais contentes, mais satisfeitos. E esses perceberam o confinamento e perceberam agora este confinamento gradual que vamos fazendo. Aqueles que não estavam tão bem do ponto de vista cognitivo, não perceberam tanto porque é que tinham que permanecer no quarto, não percebem tanto porque é que não podem estar com os filhos, porque é que não podem tocar neles, porque é que não podem estar, porque é que tem que haver esse distanciamento e essas visitas estão espaçadas, porque são espaçadas tomando por princípio todos os utentes que têm cá, mas apesar da maior dificuldade, eles vão percebendo, vamos tentando explicar, e vão percebendo o porquê desse distanciamento e dessas alterações. Aqueles que já tinham alguma sintomatologia no início foi mais complicado, com o confinamento. Agora que já estamos a permitir algumas descida do quarto, a integração aqui em sala, já começam a estar melhor. Já mudou. Muito obrigado, Susana. Rita, quando tu superaste hoje o bolo, como é que é? Tu infectaste toda a gente, ou seja, se vocês superaram as velas ou não? Olha, para te ser sincera, nós continuamos com todos os cuidados, com todas as precauções. O bufar do bolo não foi para cima do bolo. Dividimos a comemoração em 2 momentos, um da parte de manhã e um da parte da tarde, para que não houvesse e para poderes comer o bolo. Muita gente ao mesmo tempo. Como 2 vezes, é verdade. Pronto, continua tudo muito vivo. Como é que tem sido então este impacto? Nós já visitámos a vossa instituição. Aliás, a última vez que nós visitámos a vossa instituição, aconteceu isto. Foi pouco antes, foi, sim senhora. Ora bem, a Interesse tem viajado pelo país, tem conhecido imensas instituições. Já estou. Muito fácil. De vez em quando o meu microfone desliga, mas já estou, já. Na vergonha acontece isso. Pois, Rita. Acho que não é preciso dizer mais nada. Eu pedi expressamente para não colocassem esta desgraça. Obrigada. Olha, agora vais ser contactada pelos agentes da Beyoncé para ser uma bailarina. Prepara-te. Poderás aqui... Rita, isto tem feito falta, essa proximidade tem feito falta às pessoas da tua casa? Olha, à semelhança daquilo que aconteceu com os meus colegas e nas outras instituições, realmente um momento de crise é sempre um momento de crise por tudo aquilo que acarreta. E no nosso caso, especificamente, eu acho que nós, Portugal, à parte da crise económica, nós nunca experienciamos nenhuma outra, nem de caráter de catástrofes naturais, nem de conflitos com países vizinhos, ou seja, nós vivemos de uma forma até muito calma e prazerosa em comparação com outro tipo de situações, de maneira que ninguém estava preparado e toda a gente sentiu na qualidade de ser humano. No meio de todo o impacto negativo, tenho que dizer que é nestes momentos de crise que nós conseguimos ver o melhor e o pior de cada um. E eu tive a oportunidade de contactar com o melhor realmente que o ser humano pode dar. A minha instituição, o Centro-Dia e a creche infantário fecharam, mas o lar, como é óbvio, teve que continuar aberto. E uma das precauções que a direção achou por bem tomar e que realmente foi a decisão mais acertada foi entrarmos em confinamento. Ou seja, no início do mês de abril, até ao final do mês de maio, a instituição fechou, nós dividimos-nos em 3 grupos diferentes e ficamos a dormir na instituição, de forma a evitar que realmente pudesse haver o risco de contágio. Dessa forma, nós tivemos educadoras de infância que sempre contactaram com crianças,
tivemos um monte de outras profissionais de áreas diferentes que passaram a contactar com os idosos e demonstraram uma capacidade de compreensão, de compaixão, de afeto, de carinho, de diversão fantástica. Eu podia dizer que foi um momento muito mau, mas eu prefiro ressaltar realmente aquilo que eu vi de muito bom. E foi isso. Ao fim e ao cabo, eles estavam sem a família, claro que sim, nós tínhamos estratégias como o Seus Live, como o WhatsApp pelo telemóvel, mas é muito pouco. Então cabíamos a nós, naquele momento, ter a família deles. E eu acho que da parte de todos foi muito perceptível essa abertura, essa vontade de querer fazer com que os dias fossem o menos penosos possível. Rita, desculpa lá. E como é que foi gerir as emoções desses cuidadores? Para vocês dormirem na instituição, e aconteceu a mesma coisa na Polvoreira, como é que se gera isso? Assim, como é que nós gerimos os nossos colegas, de repente deixam a sua família para cuidar da família dos outros? É uma pergunta para todos, mas começamos pela Rita. Não é fácil, não é fácil. Como eu digo, nós tivemos 3 grupos diferentes e cada grupo geriu à sua maneira. No final do dia, quando eu digo final do dia, nós trabalhávamos realmente muitas horas. Nós acabávamos por ficar libertos a partir das 10, 10 e meia. Portanto, não dava muito tempo de relax, de descontração, e o cansaço também era muito. Mas em muitos grupos fizeram-se sessões de karaoke, de mímica, compusemos músicas para nos lembrarmos mais tarde aquilo que passamos aqui. O dia também era passado, nós registamos muito com fotografias e momentos engraçados entre nós colaboradores, entre nós e utentes. Tenho que dizer que nós passamos, neste caso o meu grupo passou uma data muito especial e com grande significado para os idosos em confinamento, que foi a Páscoa. Há que lembrar que estas pessoas são muito religiosas e nesse sentido a Páscoa tem um significado muito importante. Não houve o ir à missa, não houve o beijar a cruz, não houve o compasso, não houve o almoço com a família, não houve. O que é que houve? Houve um ambiente decorado, porque nós decoramos tudo com coelhos da Páscoa, com ovos da Páscoa, e eles viram a missa pela televisão, mas viram. Fizemos um almoço de Páscoa, aqui a nossa logística mandou vir polar, mandou vir tudo aquilo a que a Páscoa tem direito, ovos de chocolate, sem ser de chocolate, ou seja, faltou muita coisa, mas também houve outras alternativas. Sim. É verdade. Sim. E falaste de uma coisa muito importante, Rita, que realmente é esta parte da religião e que e a espiritualidade, não é? E a religião é sentida por muitas pessoas e nas faixas etárias mais velhas isso ainda está mais marcado. E a Páscoa realmente nós sentimos que foi um momento muito sensível na comunidade Seus Life e nós até preparámos um especial de diretos e de celebrações em direto, mesmo para tentar ultrapassar esta falha das pessoas não poderem este ano de celebrar como realmente conseguiu celebrar, e sabemos que não é a mesma coisa, mas foi uma tentativa nesse sentido. E agora, se calhar também perguntávamos à Susana como é que foi gerir estas emoções de todos os colaboradores que tinham que deixar as suas casas e tinham que deixar as suas famílias para cuidar do outro, com medo também de virem a ser um foco de infecção para as pessoas que estavam a cuidar. Sim, aqui no lar as equipas não dormiam cá. Isso acontecia na unidade de cuidados continuados, sim, também pelo maior risco de contágio e maior rotatividade dos utentes que lá estão. Aqui no lar nós tínhamos 2 equipas que inicialmente estavam 15 dias seguidos, uma equipa diurna durante o dia e outra equipa durante a noite. E rodavam ao fim de 14 dias, rodavam e vinha outra equipa, trabalhavam seguidos. Sim. Esse período. Realmente foi muito difícil
difícil, e o que se percebeu de tudo é que as pessoas adoram o que fazem, adoram os seus utentes e empenharam-se muito em todo o tempo que cá estiveram. Também, à semelhança da colega cá, também como fecharam as creches, o pré-escolar e o RSI, o centro-dia, as equipas que foram formadas foram compostas por esses outros colaboradores das outras valências, que, apesar de não terem a mesma formação, mostraram-se também muito disponíveis e com vontade de aprender e interessados em saber o que é que tinham que fazer, como é que tinham que fazer, e faziam da melhor forma para que nada faltasse. E realmente isso, neste momento, estão agora com equipas de 7 dias que troca semana a semana. Sim. Com o mesmo sistema. Mas, de facto, apesar do medo constante, porque toda a gente tinha, via-se as notícias, via-se quando novos lares eram infectados pelo vírus e as mortes que daí adviam, havia muito medo. Mas o que é certo é que, apesar desse medo, eles sabiam que tinham que trabalhar, eles sabiam que os idosos que estavam aqui, eles precisavam de ser cuidados, precisavam de ser tratados. E, felizmente, as famílias deles também perceberam todo esse empenho e nunca questionaram. Eles sabiam que, neste momento, o objetivo era cuidar daqueles utentes. A seguir, ia ser compensados de outra forma, e havia tempo depois para compensar todo o tempo que prescindiram deles. Mas, Bruno, sim. Bruno, na tua instituição deve ter sido algo semelhante, mas houve algum momento de quebra? Houve algum momento em que alguém não conseguiu? Ou seja, vocês sentiram, cada dia era uma aventura, não é? E os primeiros dias de medo eram muito grandes. Tu sentiste que houve pessoas que não aguentaram? Sim, tivemos colaboradores que tiveram mais dificuldades em lidar com esta situação. Uma delas, pela necessidade que sentia em estar informada, via muitas notícias, e então ela dizia que aquelas imagens chocantes, nomeadamente de Itália, que a afetavam bastante, e ela teve ali uns dias em que sofreu bastante com isso, e foi necessário intervir junto dela, devido à sintomatologia ansiosa que ela apresentava. Sim. O cenário na tua instituição foi semelhante, também se dividiram em equipas. Como é que vocês faziam para ultrapassar? Muito engraçada a ideia, os momentos que a Rita referiu, o espírito de equipa é, nestas alturas, fundamental. Como é que vocês, como psicólogos, trabalham este espírito de equipa? Então, nós não tivemos cá os colaboradores na instituição. O que fizemos foi fazer equipas também, que rodavam a cada 4 dias, portanto faziam turnos de 12 horas, e a cada 4 dias era trocada a equipa. Depois, em termos de trabalhar o espírito de equipa, o que nós verificámos é que, após este período, o espírito de equipa se desenvolveu bastante, e neste momento os nossos colaboradores estão mais unidos do que nunca. Para isso contribuem, por exemplo, atividades coletivas em que desenvolvemos os laços entre eles, e é mais ou menos por aí. Olha, Bruno, eu gostava de fazer aqui uma pergunta, que é, falámos muito das notícias e também da tecnologia, e nós gostávamos aqui de saber a vossa opinião em relação a 2 pontos. Um, relacionado com a tecnologia, em que medida é que a tecnologia foi aqui uma mais-valia para colocar em contacto os vossos familiares e também os colaboradores que estavam mais longe das suas famílias, como é que isso funcionou e em que medida é que a tecnologia foi uma mais-valia, mas por outro lado, em que medida é que as redes sociais e também a comunicação social afetaram a nossa saúde mental, com muitas vezes mensagens de esperança, mas às vezes também mensagens de uma desgraça e desse consumo excessivo de notícias. Qual é a vossa opinião? Bruno, se calhar começamos por ti. De facto,
nesta altura de crise, as pessoas sentem muita necessidade de estarem informadas, mas também precisamos de fazer alguma filtragem e não passar demasiado tempo a consumir notícias. Sim. Portanto, o que nós psicólogos aconselhávamos era estarmos informados, mas com apenas 1 hora por dia, mais ou menos. Ou seja, 1 hora já daria para estarmos informados acerca da atualidade e das medidas que deveríamos adotar para nos protegermos. Sim, porque no início eu acho que até havia aquela tendência de estarmos sempre a ver os dados e os dados dos outros países e de ver como é que isso estava e isso depois acabava por nos consumir de uma maneira que só víamos isso à frente. Sim, isso depois aumenta a nossa ansiedade e aumenta também as dificuldades em lidar com a situação, o que é o que nós não queremos. Portanto, na instituição também foi necessário ter ali algum cuidado com os canais em que tínhamos o televisor ligado. Sim. Portanto, porque muitos deles passavam o dia inteiro a falar de Covid, desde Sim. os programas da manhã até aos programas da tarde. Portanto, utilizámos muito RTP Memória, por várias razões. Portanto, não falavam tanto desta temática e depois tinham também programas mais antigos, programas que eles viam no passado e que também gostam de ver agora e que também ajudem em termos de memória, de estimulação da memória. Sim, Oh, sim. Rita, como é que foi? Ora bem, da nossa parte, para os idosos realmente foi muito importante a tecnologia. O poderem ouvir e ver os Sim. familiares, porque às vezes o ouvir só não chega, é preciso ver para querer, é preciso olhar para a pessoa e dizer, ok, tu estás bem, estás com bom aspecto, tens dormido mal, estás magrinha, estás compostinha, tudo isso. Isso é o que as ajuda. avós sempre nos dizem, né? Ou seja, lá está, os olhos comem muito, é preciso ver para realmente sentir aquela sensação real de que está tudo bem, não me estás só a falar para eu poder ficar tranquila. Isso foi muito importante, mesmo naqueles casos em que a percepção do real já não corresponde, aí sim a imagem não ajuda, mas a voz, que é algo que está bem interiorizado e chega para identificar com quem é que estão a falar, é minha filha. Não precisam de ver, é a minha filha. E neste sentido, termos aquela tecnologia que reúne o máximo de possibilidades, porque os idosos não ouvem bem, logo por aí é uma limitação muito grande, ou não veem bem, e na tecnologia permite reunir o máximo de possibilidades para que se uma coisa não estiver tão bem, vai outra e compensa. A nível do mundo geral, realmente a quantidade de notícias à qual estávamos expostas era perturbador. Eram notícias bastante perturbadoras. O facto de estarem constantemente a passarem fazia aumentar a percepção do perigo real. O perigo é real, mas quando é mau tudo se tornava ainda pior porque estávamos constantemente a ser bombardeados. E nesse sentido, como o Bruno já referia, nós sempre aconselhamos vamos ver o telejornal uma vez por dia para nos mantermos atualizados. Se queremos informação fidedigna e viável, vamos consultar os sites da OMS, DGS, OPP, para que não corramos o risco, lá está, de estarmos a ler coisas de que realmente não há necessidade, não são verdade. Mas a tecnologia é importante para os idosos que não podem sair de casa ou que não são alfabetizados. Ok, lavem as mãos. E amanhã eu já não me lembro. Então passa outra vez. Usem máscaras. É importante neste sentido. Só há que saber gerir. Susana, nós tivemos um pedido da vossa instituição, nós e os Life tivemos um pedido durante a pandemia
pedido para aumentarmos as centenas de músicas que temos no nosso sistema, porque vocês usavam a música de forma constante para essa libertação. Foi assim, foi uma Foi. pandemia muito divertida. E ainda é. Ainda E é. ainda é. Não tanto aqui no lado, mas na unidade, isso, a música está sempre em alto e bom som para toda a gente ouvir. Sim, a tecnologia foi fundamental. As videochamadas, as chamadas com os familiares, para eles se sentirem mais próximos, para não se sentirem abandonados, para não acharem que os familiares os deixaram cá e que agora já não se interessam por eles. Não, era importante essas chamadas e essas videochamadas para eles se manterem acompanhados e com algum contacto com os filhos. Apesar de inicialmente eles estarem confinados aos quartos, uma coisa que se fazia era música em alto e bom som, para toda a gente ouvir, para apesar de tudo eles se sentirem animados, para haver bom ar na casa, mesmo para os colaboradores, para eles também terem outro ânimo, porque claro que, apesar da grande vontade, no final dos 14 dias eles já estavam mais cansados, mais exaustos. Isso também era uma forma de os motivar e de ganharem ânimo para continuarem o trabalho. E por isso, sim, a ZIUS Live e a música foi fundamental para eles nos quartos estarem mais integrados. E agora, como já vão descendo para a sala, também há música de manhã à noite, mas também já é diferente, não é? É verdade. Olha, nós agora voltamos às visitas, não é? Nós falávamos aí antes do programa, onde tem sido também, é outro desafio, que é, voltamos a ter visitas, mas as visitas são muito, muito especiais, porque o contato continua a não existir. Como é que tem sido gerir? Como é que tem sido gerir, Rita, na tua instituição, esta presença, mas afastada? Não tem sido, quer dizer, não tem sido fácil e única e exclusivamente pelo sentido em que, mais uma vez como referia há pouco, os problemas de audição são muitos. Nós temos o acrílico, temos o distanciamento, colocamos um microfone para que se possa... Sim, colocamos um microfone para que eles pudessem conseguir ouvir melhor, mas lá está, eles estão limitados àquele tempo, estão limitados àquelas condições, mas, mais uma vez, os olhos ver a pessoa ali do outro lado, presencialmente, atenção, ela veio ver-me, a minha família continua a preocupar-se comigo, quer saber como é que eu estou, eu quero saber como é que eles estão, porque depois também é esta preocupação recíproca, não são só os familiares que estão preocupados com os idosos, são os idosos que estão preocupados com os filhos, com os irmãos, com os netos, com uma panóplia de pessoas, e tem sido muito enriquecedor ver esta disponibilidade de ambas as partes e o esforço que a instituição tem feito, que não se tem poupado a qualquer tipo de gastos de material para conseguir tornar o espaço muito mais acessível. Sim. Bruno, isto é fácil de explicar às pessoas que cognitivamente ainda estão bem, mas como é que é explicar a alguém que tem algum tipo de déficit cognitivo ou alguma demência, que o familiar está ali, mas ele não se pode aproximar? Não é fácil, portanto, como referes, devido às dificuldades de memória, devido ao déficit cognitivo, precisamos de relembrar a pessoa do que é que se está a passar, não é? Portanto, nós procuramos sensibilizar e informar os nossos utentes. No entanto, estas pessoas têm mais dificuldades, precisamos de relembrá-las e reforçar a mensagem. Portanto, não é fácil. Sim. Susana, como é que tem sido na vossa casa? É uma casa de tanta proximidade, onde o abraço é ferramenta diária. Como é que tem sido gerir isto? Tem sido complicado. Realmente, os utentes mais conscientes, mais orientados, é fácil eles perceberem este distanciamento. As visitas são feitas aqui na entrada da instituição com o distanciamento, uso de máscara, e eles percebem porque é que tem que existir
essa falta de contacto, mas os utentes com mais dificuldades é mais complicado gerir porque eles não ouvem, querem se aproximar, perguntam porque é que eles não podem vir ter com eles, não podem tocar, e realmente tem sido complicado. Pontualmente em algumas visitas são acompanhadas de um auxiliar em que vai explicando também, relembrando que não pode haver esse toque e o porquê desse distanciamento. O que nos preocupa neste momento é que, ao contrário do que nós esperávamos, em que, como as visitas agora são marcadas, não é? Porque temos que respeitar todas as regras, nós achávamos que ia haver muita procura e que os horários iriam ser complicados para encaixar toda a gente em todas as visitas. O que temos assistido é a resposta ou a procura dos familiares não é assim tão assídua. E a nossa preocupação é como houve este desvincular, porque antes também tínhamos muitas atividades em que chamávamos as famílias, eles participavam muito na instituição. Como neste momento não existe isso, a nossa preocupação é que este padrão que se mantenha por mais tempo, ou seja, que as famílias se habituem a não vir cá para estar com os itens. E é isso que nos preocupa neste momento. É um fenómeno muito interessante, porque durante a pandemia, e nós fizemos em programas com os animadores e os gerontólogos, e durante a pandemia eles sentiram, telefonicamente ou por chamadas de vídeo, nunca houve uma preocupação tão grande, ou seja, grande parte do dia a dia era a gerir esses contatos. Agora foi a primeira vez que alguém referiu esta situação, e eu acho que pode refletir um pouco também o medo de. Pode ser. E olha, Rita, tu sentes que os familiares aceitam isto ou também há alguns que não conseguem entender? Não entender a situação? Sim. Há tudo, como na farmácia. Alguns familiares que, por exemplo, mas pelo excesso de preocupação e de zelo, gostariam que a frequência, por exemplo, das visitas fosse maior, que o tipo de contacto pudesse ser outro, porque eles tomam todas as precauções. No entanto, a nossa instituição tem utentes. Cada utente média 2 filhos, em média. Depois vêm os netos. Isto tudo gerir ao longo de uma semana não é fácil, é complicado. E na minha instituição, e graças a Deus, porque realmente é um ponto muito positivo, ao contrário daquilo que se está a passar com a Susana, nós temos visto uma grande procura por parte dos familiares nas visitas aos avós. Eu acho que, no meu caso, estes meses todos quase sem contacto vieram permitir que as pessoas refletissem um bocadinho e principalmente netos agora fizessem questão de eu preciso de ir ver a minha avó. Sim. A própria família tem que gerir quando é que é a vez de quem, porque só pode entrar um. Sim. Então, esta semana vou eu, esta semana vais tu. Temos gerido assim, temos tido uma grande procura. Eu acho que nesta pandemia houve aquela noção de que, se calhar, com isto, o que se passou na Itália, nós vemos também o que se passou em Espanha, e o facto deste vírus ser muito fatal, principalmente para as pessoas mais velhas, deu-nos aquela noção mais realista de que realmente as pessoas que nós amamos, principalmente as pessoas mais velhas, podem não estar cá muito mais tempo, e houve essa sede de se calhar não aproveitei o tempo com ela, ou com ele, ou com eles, que devia ter aproveitado, e vou tentar agora compensar, e acho que houve muito esse clique. Eu acho que o que também acabou por ajudar um pouco a nossa diretora técnica, e falando um bocadinho puxando a parte da tecnologia,
todas as semanas enviava um e-mail de atualização aos familiares, dizendo continuamos todos bem, continuamos sem casos, continuamos organizados, estimulados à procura do melhor, ou seja, eles iam recebendo esse feedback e todas as semanas esperavam esse e-mail de continua tudo bem. Para além das videochamadas, foi alimentando realmente também a necessidade do contacto físico. Eu estou a conversar, mas falta-me mais qualquer coisa, de forma que quando foi possível abrir a visita de forma presencial, foi um chover de chamadas para a recepção. Eu quero ir, quando é que eu posso ir? Marquem-me uma hora que eu estou lá. Eu acho que houve mesmo isso, desse desespero da família querer falar e querer estar e querer saber, e ao mesmo tempo as pessoas estarem tão nas instituições com o trabalho cada vez mais, as equipas reduzidas pelo trabalho em espelho, essa necessidade de querermos atender. Eu acho que isso foi, e a compreensão por parte dos familiares e também por parte da instituição foi essencial. Mas temos aqui uma pergunta muito importante e estamos mesmo a acabar, faltam-nos 10 minutos e não podemos mesmo ultrapassar o tempo, que é nós reparamos, pela nossa experiência, que nem sempre as instituições têm psicólogos, e existem muitas instituições sem psicólogos, e muito rapidamente, porque só temos mesmo estes 10 minutos, nós gostaríamos de saber a vossa opinião e quão importante é que acham ter profissionais na área de psicologia a trabalhar nas instituições de apoio à população idosa. Se calhar, Bruno, começávamos por ti. Na minha opinião, é muito importante que as instituições tenham um psicólogo, nomeadamente pelas características do nosso público-alvo. Muitos deles já têm psicopatologias prévias, ou seja, antes de entrarem na instituição já tinham um quadro psicopatológico. E então, quando entram na instituição, precisam de continuar a serem acompanhados. Muitos deles é complicado deslocarem-se ao exterior para receberem esse apoio, então o psicólogo, estando na instituição, é uma mais-valia. Para além disso, o psicólogo tem as competências para fazer a avaliação psicológica, que é algo que está atribuído exclusivamente aos psicólogos, que é muito importante, para avaliar, nomeadamente, a sintomatologia depressiva, ansiosa e as questões da demência, do déficit cognitivo. E depois também na questão da organizacional, ou seja, do trabalho com os colaboradores. Porque como já referi há bocadinho, não é fácil trabalhar com pessoas idosas e é um trabalho bastante desgastante em termos físicos e em termos mentais, portanto é muito importante. Mais uma ajuda. Sim, é mais uma ajuda, é mais um apoio que pode fazer toda a diferença. Susana. Eu acho que se havia dúvidas que ter um psicólogo na instituição fosse essencial, eu acho que neste momento todas essas dúvidas foram dissipadas, porque percebeu-se que é muito importante haver um profissional de psicologia nas instituições para detectar sintomas, indícios de depressão, se as pessoas estão mais desorientadas, é o profissional que avalia e depois intervém no momento, também para gerir os conflitos e as frustrações dos utentes que neste momento foram inúmeras, por o confinamento, estar nos quartos, realmente a ajuda dos utentes e a intervenção junto dos utentes foi fundamental, e também das equipas. Uma coisa que a direção decidiu é que sempre, no final dos turnos, que tentava compensar os colaboradores com lanches, com pequenos almoços, fartos, e eram momentos de convívio também, de um pouco descarregar energias negativas, preocupações que havia, e portanto o psicólogo neste momento tem com maior prevalência de tristezas, depressões, sintomatologias, é fundamental neste momento intervir. Mesmo os utentes que estariam bem do ponto de vista cognitivo, eles também veem as notícias, veem que lá fora há muitos, ainda há focos e que têm preocupação pelos seus familiares, sabem que aqui estão bem tratados e estão bem cuidados, mas que lá fora os familiares não estão e que correm risco de contrair o vírus, e eles também estão preocupados por causa disso. É verdade, e eu acho que, pelo menos na instituição da Rita e da Susana, nós sabemos que o trabalho é fundamental, e o papel de cada profissional
é essencial. Temos que ir à Rita, do Bruno, que é para conhecer-me. é isso. E vamos, muito em breve. Rita, rapidamente, o papel do psicólogo. Ok, o papel do psicólogo na instituição, tirando esta parte de crise, porque eu acho que é sempre essencial, nós temos que estar atentos à parte cognitiva, à componente emocional e à componente comportamental. Muitas vezes nestas faixas etárias nós já temos as demências, temos ansiedade, temos depressão, estão institucionalizados, nunca é a primeira opção de ninguém e por isso acarreta algum impacto, principalmente no início, com dificuldades de integração, adaptação. Na parte das demências, nós temos que fazer a ponte, e de outras patologias, temos que fazer a ponte com o psiquiatra, com o neurologista, na necessidade de uma avaliação, na necessidade de um reajuste terapêutico, de forma a que eles continuem a manter a sua qualidade de vida. Temos que gerir a parte emocional e quando eles não conseguem verbalizar, há que estar atento à parte comportamental, porque é através de alterações comportamentais que conseguimos perceber que algo cá dentro não está a funcionar da melhor forma e quando não o conseguem dizer, há que estar alerta a essas alterações. Temos que fazer a parte da estimulação cognitiva, de forma a que eles, principalmente nas demências, o que não se usa entra em desuso, esquece, é um processo degenerativo e contínuo, portanto não dá para recuperar aquilo que se perdeu, mas dá para atrasar. E é isso que é preciso, é manter os utentes ativos de forma a que eles continuem o mais saudáveis possível. Olha, muito obrigado. Olha, nós temos um último desafio. Temos, é para responder. Vocês sabem que nós fizemos um projeto Antes de Morrer Quero, em que nós desafiámos, é um projeto em constante trabalho, e nós gostávamos muito de perguntar a vocês, de forma individual ou profissional, como quiserem, respondessem à pergunta: antes de morrer, eu quero. Bruno, começamos por ti. Antes de morrer, o que é que tu queres? Antes de morrer, gostava de ter um sobrinho, uma sobrinha. Para falares da maneira como nós falámos dos nossos, né? Exatamente. Isto estávamos a preparar e estávamos a falar dos sobrinhos e todos nós. Quando falam em sobrinhos, nós sai da frente. Então, Susana, antes de morrer. É difícil, mas olha, quero ser avó. Olha! Porque estou cá há muito tempo, muitas coisas giras. Então, essa é boa. A Susana acabou de ser mãe e já quer ser avó. Está sempre um passo à frente. Muito à frente. Rita. Antes de morrer, eu gostava de dar a volta ao mundo. Conhecer o máximo de países possíveis, culturas diferentes, gastronomia diferente, na melhor companhia possível, com o meu marido. Olhem, foi uma volta ao mundo muito bonita que fizemos aqui hoje. Muito obrigado pela vossa partilha. Vocês são uma inspiração para nós. Estes programas têm servido muito e esta pandemia também está a mostrar a todos o papel fundamental que todos vocês fazem todos os dias, e não é só em altura de pandemia, fazem há muitos anos, cuidam dos outros, que é a profissão mais nobre de todas, sempre o fizeram de uma maneira maravilhosa, agora todos percebem a importância do vosso trabalho. Muito obrigado por isso. Ontem connosco, porque nós contamos com vocês, queremos dançar, queremos comer, queremos fazer vídeos com vocês. Queremos comer o bolo, guardem um bocadinho no congelador para nós. E muito obrigado e até já! Muito obrigada, um beijinho. Tchau. Obrigada. Tchau.